Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos a esse novo vídeo, tá? Criado para vocês que estão aí em casa assistindo, que querem um pouco mais de conhecimento para ajudá-los na redação do Enem ou a nível de conhecimento mesmo, tá? Meu nome é Tiago Gouveia, eu sou professor aqui do estado e estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre direitos humanos. E nesse eixo aí de direitos humanos, eu vou falar um pouco sobre o direito e o dever do adolescente. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos que assinaram, que se inscreveram aqui no canal. Não é fácil, né? É um desafio para qualquer um sair da sala de aula e resolver gravar vídeos para tentar auxiliar os alunos a adquirir um pouco de conhecimentos e ajudar um pouco, seja nos estudos, seja numa redação para o Enem, porque o tema de hoje ele pode sim cair numa redação de Enem, assim como o tema da semana passada. Da semana passada foi violência contra a mulher, né? E fizemos um vídeo aí muito bom, foi muito bem acessado, graças a Deus. Por isso que eu peço para vocês, se inscrevam, ativem o sininho das notificações e curtam os vídeos. Também pode deixar suas mensagens com dicas de vídeo ou algo que vocês queiram ver aqui, tá bom? Quero agradecer a Socorro Lima, que divulgou meu vídeo também e que motivou. Quem são essas pessoas que motivaram? Eu tive Socorro Lima, Lenice Pinto, Terezinha Marinho, Tati e Joyce e Rocinho. Esses são os professores da minha área, que é da área de linguagem, que nós trabalhamos juntos os temas, né? Debatemos também o que vamos fazer. Temos também aqui da área de humanas, temos Semiramis e Beni França, um beijo para vocês duas, né, que são da área de humanas, que também trabalham comigo. Tem Daiane também, que é professora de biologia. Tem o professor David também, que parabenizou pela iniciativa, né? E eu, em outra oportunidade, gostaria de convidá-lo para a gente bater um papo sobre algum tema que a gente pode vir por aí, né? Hoje eu vou entrevistar duas pessoas. Uma delas seria, deixa-me ver aqui o nome dela completinho com as informações para não errar. Fabiana Lígia Lopes Damasceno. Ela é assistente social do CREAS Regional de Várzea e de São José do Sabugi. Então nós vamos falar com ela, vou fazer algumas perguntas e depois eu vou falar com a Irenice Maria de Medeiros, que foi presidente do CMDCA por 6 anos e é conselheira. Ela é conselheira representante da APAI hoje na cidade de Santa Luzia. Então, eu fiz algumas perguntas para elas. Vamos aqui para a primeira pergunta. Eu perguntei, o que é o ECA e para que ele serve, né? Fiz essa pergunta para as duas e agora nós vamos conferir as respostas. Pergunta número 1. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e por que ele foi criado? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal, Lei 8.069, de 13 de julho de 90, que dispõe sobre a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Ele foi criado porque ao longo da história do Brasil, as crianças e adolescentes viviam à margem de toda a política pública voltada a esse público de forma protetiva. As crianças e os adolescentes eram vistos como um problema sanitário e que deveria ser combatido de forma segregativa, né? Por isso que ao longo da história do Brasil a gente viu a criação da FEBEM, da FEBEMA, e não eram porque as crianças e adolescentes tinham algum conflito com a lei. Era um problema sanitário que essas crianças e adolescentes de rua ou que viviam alguma vulnerabilidade social, elas precisavam sair do meio da sociedade burguesa daquela época. Então, com a Constituição de 1988, né, a nossa Constituição Cidadã,
vem dizendo no artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A partir da Constituição Federal, esse direito tinha que ser garantido, então foi criada uma lei específica para tratar dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, rompendo com o antigo Código do Menor, que era a lei vigente para tratar de criança e adolescente, e dando ao adolescente e à criança o direito de sua proteção integral. Pronto, tá aí a resposta dela, né? Sobre o motivo pela criação, né, do ECA, que no caso seria para garantir que o adolescente tivesse as mínimas condições para poder se desenvolver como cidadão. Ele pudesse ter acesso à educação, ter acesso ao respeito, à dignidade, mas aí entrando nesse direito de liberdade que ele teria, de liberdade no sentido de ter sua própria crença, eu fiz a próxima pergunta para ela. Vamos aqui para a próxima pergunta. Pergunta número 2. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade. Você poderia falar um pouco sobre esses direitos? Bem, esses direitos são assegurados à criança e ao adolescente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E o direito à liberdade, ele compreende os aspectos de ir e vir e de estar em logradouros públicos ou espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O direito a ter liberdade de expressão, de crença e culto religioso, de brincar, de praticar esportes e divertir-se, de participar da vida familiar e comunitária sem nenhum tipo de discriminação, de participar da vida política na forma da lei, de buscar refúgio, auxílio e orientação sempre que necessitar. Em relação ao direito ao respeito, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da sua autonomia, dos seus valores, ideais, crença, dos espaços e dos seus objetos pessoais. Em relação ao direito à dignidade, é um dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Bom, tá aí a resposta dela, né? A gente viu que o adolescente, ele tem os seus direitos de ir e vir, de ter sua religião, de ter sua crença, de ter sua opção sexual, e ele deve ser respeitado por isso. A próxima pergunta que eu fiz aqui para ela, vamos ouvir agora. Pergunta número 3. O que caracteriza o castigo físico e o tratamento cruel? Bem, a lei considera que o castigo físico é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Já o tratamento cruel ou degradante é qualificado como uma conduta cruel que humilhe, que ridicularize ou ameace de maneira grave. Certo, então a gente viu aí agora, seria justamente o espancamento, que pode ser caracterizado como o castigo físico. E o tratamento cruel, muitas vezes, é com relação a castigos ou coisas que denigram a imagem dele ou que humilhem, né, esse adolescente. Lógico que tem exceções, né? Quando é que um castigo ele é físico e quando é que ele é um castigo que realmente vai disciplinar uma criança a não cometer um erro ou não agir de forma errada. Nós estamos lembrando que a intenção sempre é fazer com que o adolescente ele se torne algum indivíduo, uma pessoa melhor. Porque nós estamos aqui na vida
para melhorarmos enquanto pessoas, enquanto adolescentes ou adultos, né? Em qualquer uma das circunstâncias. E o adolescente, ele precisa crescer em um ambiente que lhe dê subsídios para isso. Então não é com o espancamento, ou a violência, ou a crueldade que se educa. É justamente isso que o Conselho Tutelar quer passar. Agora vamos para a próxima pergunta, né? Pergunta número 4. O que pode acontecer ao adolescente que infringir a lei ou desrespeita colegas e professores no seu ambiente escolar, ou ainda quando ele tem um número de faltas elevadas? Vamos responder por partes, né? A primeira parte diz respeito à infração da lei. O adolescente, ele não comete crime, ele comete ato infracional. E após constatada a prática do auto infracional, o Poder Judiciário poderá aplicar medidas socioeducativas. Essas medidas, elas não podem ser confundidas com penas, né? Elas têm sua natureza jurídicas, né? Mas elas são de caráter preponderantemente pedagógico e de ressocialização. Então, de acordo com o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas são a advertência ou a obrigação do adolescente reparar o dano, ou do adolescente cumprir uma medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, ou uma medida socioeducativa de liberdade assistida, ou uma medida socioeducativa de inserção em regime de semi-liberdade, ou uma medida socioeducativa de internação em estabelecimentos educacionais. Então, essas são as medidas socioeducativas que podem ser impostas a adolescentes que praticam algum ato infracional. Com relação à questão do desrespeito aos colegas e professores no ambiente escolar ou às faltas, todo adolescente ele está sujeito às normas e regras do ambiente escolar, né, para que ele, onde tem alguma conduta que desobedeça as regras e as normas escolares, ele também está sujeito às sanções que estas normas e regras do ambiente escolar colocam para o adolescente que tem o seu comportamento indesejado, tanto com professores como os colegas. Se essa prática desse adolescente for de grave ameaça, se esse adolescente tratar os colegas de forma a agredir fisicamente, tanto aos professores quanto aos colegas, aí realmente pode ser apurado como uma prática de ato infracional. Mas a escola, né, tem suas normas e regras e as sanções estabelecidas para que possa ser dispensada aos adolescentes que não estejam correspondendo com suas normas e regras. Quanto ao número de faltas elevadas, já se tem também no próprio Estatuto e uma lei do ano passado, de 2019, que altera o Estatuto, em que o Conselho Tutelar tem que ser avisado caso o aluno esteja com um número elevado de faltas. Daí o Conselho Tutelar fica ciente dessas faltas e vai tomar as medidas de proteção estabelecidas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Pronto, tá aí. Eu perguntei para ela também até que ponto a escola ou o Conselho Tutelar pode, eu diria, que aconselhar ou interagir na educação desse adolescente. A escola enquanto instituição, porque ela precisa ensinar o aluno a convivência social com os outros, as regras da sociedade de respeito
né? E muitas vezes a gente vê adolescentes aí que desrespeitam professores, que praticam bullying com outros alunos. Então, assim, eu entendo que esse tipo de atitude muitas vezes é o que ele vê na sociedade e ele começa a repetir esses maus hábitos. Então, ao meu ver, a escola pode ou não intervir, né? O Conselho Tutelar pode ou não intervir na educação dos seus alunos com relação aos pais, se a escola pode intervir nessa situação. Vamos ver aqui o que foi que ela respondeu. Por fim, a escola, o Conselho Tutelar pode interferir na educação dos pais. O que eles podem fazer nessas situações de problemas com esses adolescentes? Bem, cada um tem que entender o seu papel. A escola, a questão da escolarização dessas crianças e desses adolescentes. O Conselho Tutelar, ele tem o papel de proteção integral e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E a família tem um papel protetivo fundamental como base de proteção e de direção para essas crianças e esses adolescentes. Então é importante cada um observar o seu papel. O que cada um pode fazer nas situações de problema com esses adolescentes? Bem, é importante também saber o papel de cada um no sentido de o direcionamento para a resolução desses problemas. Todo município tem uma rede de proteção à criança e adolescente que consta de equipamentos que dão suporte às famílias para tratar algumas situações, problemas. Precisamos entender que algumas famílias, elas estão em vulnerabilidade social, à margem de uma interpretação do que seja valores domésticos, valores familiares, e a ausência dessa proteção familiar é que faz eclodir diversas questões, problemas, e que apontam a esses adolescentes estarem cometendo algumas situações, problemas dentro dos espaços cotidianos onde eles vivem. Então, é importante saber que é preciso observar a necessidade do adolescente, qual o problema específico, saber a necessidade e saber para onde direcionar. Existem equipamentos da assistência social que podem dar esse suporte, como CRAS e CREAS. Existe o Conselho Tutelar, existe um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que podem dar todo o suporte para, assim, auxiliar a resolutividade de problemas com esses adolescentes. E não como forma punitiva, mas como uma forma de entender qual o núcleo do problema, seja familiar ou não, para poder, assim, orientar, acompanhar e conduzir essas famílias a minimizar esses problemas familiares de forma a proteger a criança e o adolescente. Bom, como vocês viram aí, é responsabilidade de todos nós garantir que as crianças e os adolescentes de nosso município, de nossa escola, eles tenham a garantia de que estão crescendo em um ambiente que seja sadio. A partir do momento que a gente vê algum problema, podemos entrar em contato sim com o Conselho Tutelar para que ele intervenha junto com os outros órgãos do município, tá? Eu tenho aqui, joguei essas mesmas perguntas para a Irenice. Irenice, ela foi presidente do CMDCA por 6 anos, no município de Santa Luzia. Ela é conselheira, né? Ela é representante da APAI no município. Então agora a gente vai ouvir as respostas de Irenice. Olá, eu sou Irenice Medeiros, sou pedagoga, fui presidente do Conselho de Direito, período de 6 anos, e hoje faço parte do Conselho, sou membro do Conselho.
Respondendo essas perguntas para o professor Tiago, ele me fez a seguinte pergunta: o que é o ECA e para que serve? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado em 1990 para garantir os direitos das crianças e do adolescente que vivem em situação de risco ou em vulnerabilidade social. Segunda pergunta: o adolescente tem direito à liberdade? Sim, claro que sim, sem nenhuma sombra de dúvida. O adolescente tem direito à liberdade e à dignidade e ao respeito. É obrigação nossa, de todo adulto, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Eu fico muito triste quando eu vejo uma criança ser violentada, ser negligenciada pela família e pelas autoridades competentes. É dever nosso defender qualquer criança que esteja em situação de vulnerabilidade social ou que esteja sendo negligenciada. Foi perguntado também o que é o castigo físico, o que é considerado castigo físico para criança e adolescente. O castigo físico é quando os pais ou qualquer outra pessoa judeie, maltrate, bata, machuque. Isto sim é castigo físico e é inaceitável que uma criança seja violentada, que uma criança seja espancada. É muito triste e infelizmente a gente vê hoje nas redes sociais vídeos e mais vídeos de crianças que estão sendo violentadas, que estão assim sofrendo mesmo violência física e as autoridades não tomam nenhuma medida. É muito triste ver tudo isso. Criança é para ser amada e cuidada e não para ser judiada. Foi perguntado também o que acontece com um adolescente que infringir a lei. Sim, tem castigo? Tem alguma punição? Tem sim, porque o adolescente, infelizmente, é visto hoje pelos meios, digamos, que não é punido, mas é assim, ó, o adolescente, ele é encaminhado, quando infringe a lei, ele é encaminhado primeiramente para o Conselho Tutelar e em seguida o Conselho Tutelar do seu município tomará as medidas cabíveis, que vai desde encaminhar ao Ministério Público. Estando lá, o Ministério Público vai decidir se essa criança vai para um atendimento psicossocial através do CREAS, do CRAS, ou até mesmo para um internamento, para as casas lares, aonde aqui na Paraíba tem Souza, se eu não me engano, tem perto de Campina Grande, em Lagoa Seca. Lá essas crianças, elas não são punidas. Esses adolescentes, eles passam por medidas socioeducativas. Vai desde a 6 meses, de 6 meses a 2 anos. Depende da infração e do entendimento que tenha o Ministério Público. Só que essas crianças lá, eles têm oficinas para que eles possam se reabilitarem e, assim sendo, serem encaminhados de volta à sociedade. Aí, gente, a questão é muito importante que saibamos os direitos e os deveres da criança e do adolescente. Quando se fala de medidas socioeducativas, é muito importante que tenha os profissionais capacitados. Precisa de educador físico, precisa de pedagogo, de psicólogos e assim vai. E o que agora mais difícil é falar o que se deve, o que se entende por educação. Infelizmente, hoje, as famílias estão transferindo o dever de educar para as escolas. Isso não está correto. Educação é dever da família, é obrigação da família. Felizmente, não existe nenhuma receita pronta para educar. Mas, com certeza, se os pais tiverem pelos seus filhos compromisso, amor e limite, dá certo. Porque assim, eu enquanto pedagoga, enquanto mãe, enquanto educadora,
eu digo, eu criei os meus, graças a Deus, tenho dois filhos homens que só me trazem orgulho e primeiro Deus, depois eles na minha vida. São a minha fortaleza, são meu apoio. Mas eu criei com amor e limites. E esse é o recado que eu deixo para vocês. Muito obrigada. Pronto, gente, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos por ter assistido o vídeo, né? E gostaria também de dizer como é que vai ser desenvolvida a atividade. Tem uma atividade que está na plataforma, que ela vai falar justamente sobre os direitos e deveres da criança e do adolescente, certo? O texto está em espanhol, vocês vão responder as perguntas referentes a esse texto, né? No final, ele pede que você crie um cartaz ou que você escreva uma postagem na sua rede social, no qual você vai escolher um desses direitos, né, e um dever para você fazer um breve comentário. Do tipo, você vê lá o direito. Toda criança tem direito a uma educação pública de qualidade. Seu comentário também pode ser embaixo. Mas temos o dever de valorizar ou de, por exemplo, de cuidar dos objetos que temos na escola. Né? Dever nosso, né? Nossa obrigação. Então eu queria que vocês fizessem um comentário assim, colocassem na rede social e me marcassem lá para eu acompanhar o que vocês estão fazendo. Eu gostaria de parabenizar os alunos que fizeram a atividade da semana passada, que foi produzir um cartaz com frases contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher. Tá? Eu vou colocar aqui alguns desenhos muito bacanas que eu recebi, né? E de alguns alunos que mostraram interesse por fazer essa atividade e que ficaram muito bons. Eu vou mostrar os trabalhos para vocês aí, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!